Olá novamente, seja bem-vindo mais uma vez no projeto Sobre a Rocha. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, também conhecido por Levi. Nós vamos hoje, continuando o nosso passeio panorâmico sobre esse Evangelho, responder mais 3 perguntas. Nós vamos falar sobre o tema, sobre as estratégias usadas por Mateus para alcançar o coração dos seus ouvintes, os judeus, e vamos falar sobre os 5 grandes discursos contidos nesse evangelho. Qual é o tema de Mateus? O tema principal de Mateus fica bem claro no seu livro, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Mateus vai falar que Jesus é o Messias prometido, o enviado, ungido, ou Cristo em grego, que eles tanto esperavam. Ele vai falar também que Jesus é o Rei de Israel. Jesus é aquele que veio para salvar e para libertar o povo de Deus. E é claro que essa mensagem não foi aceita facilmente pelos judeus. Eles esperavam um líder, um guerreiro, um Messias poderoso, que viria para libertar a nação não apenas dos seus pecados, mas também de toda espécie de jugo externo, principalmente do jugo militar e político que eles estavam submetidos diante de Roma. É por isso que a segunda pergunta tem a ver com isso. Quais estratégias, então, Mateus usou, inspirado, é claro, pelo Espírito Santo, para convencer os seus leitores da verdade daquilo que ele estava pregando? Os judeus conheciam muito bem as escrituras do Antigo Testamento. Desde crianças, eles decoravam os primeiros 5 livros, os livros da lei, o Pentateuco, escritos por Moisés. Eles conheciam também muito bem as profecias que se referiam a vinda desse Messias. Mateus, então, ele vai citar inúmeras passagens do Antigo Testamento. É o evangelho que mais faz isso. Especialmente ele cita a lei de Moisés, que era muito respeitado pelos judeus, e os profetas. Vou destacar aqui o profeta Isaías. E quando ele cita o Novo Testamento e faz essa relação entre o Novo Testamento e a vinda de Jesus, ele cita 2 palavras. Existem 2 palavras-chave no Evangelho de Mateus. A primeira é cumprimento. Geralmente, depois de narrar um fato relacionado a Jesus Cristo, ele vai acrescentar o seguinte: como estava escrito, ou para que se cumprissem as Escrituras. Ele tenta fazer aí uma ligação entre o Antigo Testamento com a vida e o ministério de Jesus Cristo. A segunda palavra é reino dos céus. Reino de Deus ou reino dos céus. Essas palavras, rei e reino, eram muito importantes para os judeus. Eles tinham essa ideia de nação, de reino. E Mateus, então, intencionalmente vai citar 56 vezes a palavra reino em seu evangelho. Ele tenta convencer os judeus de que Jesus é o grande descendente de Davi, aquele que veio para manifestar o reino eterno de Deus entre os homens. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 7. O descendente de Davi teria um reino eterno. E ele também cita no seu livro, no seu evangelho, 12 parábolas que falam especificamente do reino de Deus. A terceira e última questão que eu quero levantar hoje diz respeito aos 5 grandes discursos ou sermões do Evangelho de Mateus. Esses 5 discursos, irmãos, eles contêm os textos mais completos sobre o ensino ou o discipulado de Jesus Cristo. Mateus ele vai dispor de forma sistemática no seu livro esses 5 sermões. E eles formam aqui um verdadeiro manual de discipulado cristão.
Nós vamos falar com mais calma sobre esses discursos, mas nessa introdução eu quero só destacar que o primeiro discurso vai falar sobre o discipulado, o segundo sobre missão, o terceiro sobre o reino de Deus, as parábolas do reino, o quarto discurso sobre os relacionamentos no reino de Deus e o último discurso sobre o futuro, que é o famoso sermão escatológico. É interessante que ao final de cada um desses 5 discursos, Mateus ele cita uma fórmula que é repetida, né, em todos eles. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, quando acabou de instruir seus 12 discípulos, quando acabou de contar essas histórias ou essas parábolas. Então ele repete essa fórmula para separar esses discursos de outras partes do Evangelho. Aliás, a última parte dessa introdução eu quero falar justamente sobre a estrutura do livro de Mateus. Antes de nós começarmos a estudar todos os capítulos ou todas as partes, eu quero que você tenha uma ideia da estrutura, como que o livro está estruturado. Tá bom? Muito obrigado então pela sua atenção. Qualquer dúvida, venha e pergunte. Um grande abraço.